Boa tarde para você de São Caetano do Sul. Hoje, segunda-feira, 21 de agosto, você fica sabendo agora quais são os destaques do seu jornal de hoje. Em São Caetano do Sul, 2 bandidos morrem, outro é baleado em tentativa de roubo a posto de gasolina. Informações do trânsito você acompanha com a gente aqui, sabe qual é o melhor ponto e saída de São Caetano do Sul. E Paloma Carlos traz as informações do tempo para este começo de semana e Luan Siqueira traz todo o resultado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Política e economia você acompanha a partir de agora no seu SCS TV, meio-dia. Muito bem, segunda-feira, você acompanhando aqui a SCS TV para ficar muito bem informado de tudo o que acontece na cidade. E a gente já começa o jornal de hoje com uma notícia da madrugada. 2 bandidos foram baleados e outro foi morto em troca de tiros com a Guarda Civil Metropolitana aqui de São Caetano do Sul e também com a Polícia Militar. Eles foram tentar roubar um posto de gasolina aqui na região. Olha só, veja as fotos, você vê que na perseguição que aconteceu com a Guarda Civil Metropolitana, um carro da GCM, olha aí, bateu num poste, o carro chegou a ficar muito destruído, você está vendo nas fotos aí, chegou até a sair os airbags do carro aí, os policiais não chegaram a ficar feridos, mas a situação terminou bem para a polícia e mal para os bandidos. Dessa vez eles se deram mal. O caso foi apresentado na Delegacia Central aqui de São Caetano do Sul e vai ser investigado pela Polícia Civil de São Caetano aqui na cidade. Vamos agora às informações do trânsito aqui em São Caetano. Goiás, nessa segunda-feira, muito tranquila para o motorista, tanto no sentido bairro quanto no sentido centro, viu? O motorista não tem problema para circular aqui na cidade. Vamos dar uma olhadinha pela Guido Aliberti. Hoje pela manhã a Guido Aliberti estava bem carregada, tráfego intenso, mas agora no horário do almoço está muito tranquilo para o motorista, viu? Hoje de manhã a saída da Guido Aliberti para a Estrada das Lágrimas e também a conexão com a rodovia Anchieta estava um trânsito assustador, mas agora no horário do almoço o motorista já consegue rodar tranquilamente sem ter problemas aí com anda, para, vai e volta. Deixa eu te chamar aqui para as nossas redes sociais, você já sabe, tem o nosso WhatsApp, que é o 11 98882 8809, tem também o nosso Facebook, que é o SCS TVBR, e tem o nosso Instagram, que é @SCSTV. Por meio de todos esses canais, você entra em contato com a SCS TV e participa e interage com a programação da melhor web TV 100% digital de São Caetano do Sul. Eu vou para um rápido intervalo comercial e você vai ver a seguir. Luan Siqueira traz os resultados do Campeonato Brasileiro pela 21ª rodada. Paloma Carlos traz as informações do tempo para esta tarde de segunda-feira. É já no seu SCS TV, meio-dia. Olá, morador de São Caetano, seja muito bem-vindo ao novo programa do SCS TV, o Boa Mesa São Caetano. Vai ser apresentado por mim, Leonardo Vidoni, toda semana. Não sei, frutas, não tem frutas.
galera internauta sempre ligada aqui na programação da SCS TV. Eu sou Luan Sequeira e venho trazer uma dica pra você, hein? Entre aqui no nosso canal no YouTube e vai lá no inscreva-se. Isso mesmo, se inscreva no nosso canal no YouTube pra ficar muito mais fácil pra você acompanhar tudo que a SCS TV faz pra você sempre teleinternauta. Então não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal pra você acompanhar tudo de melhor da SCS TV. Tchau! Eu já estou de volta com seu SCS TV Meio-Dia. É um prazer ter você aqui junto com a gente, acompanhando as notícias da cidade. Nós vamos agora falar com o Luan, já está preparado ali, traz o resultado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que, Luan, por sinal, todos os times aqui de São Paulo se deram mal, né? Meu Deus. Atualiza a gente. Boa tarde para você. É isso mesmo, Marcelo. Grande tarde para você, a todo mundo que acompanha aí mais um Jornal SCS TV Meio-Dia. Vamos começar mais uma semana, como sempre, falando de esporte. Então já vamos começar falando de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Santos e Curitiba empataram em 0-0, um jogo bem fraco tecnicamente. Nem o Santos nem o Curitiba conseguiram grandes chances. O jogo aconteceu lá no estádio Couto Pereira, em Curitiba, né, na capital paranaense, e 1 ponto para cada lado. O Santos se mantém na 3ª colocação, poderia encostar no Grêmio, até porque o Grêmio também empatou na rodada, mas não conseguiu. Apenas 1 pontinho nesta rodada, o time treinado pelo técnico Levir Coupe, que, claro, está com os pensamentos total na Taça Libertadores da América. Outro jogo também que não foi tão vistoso foi o do Tricolor. O São Paulo também empatou em 1-1 com o Avaí, também fora de casa. Lá no estádio da Ressacada, o Avaí conseguiu sair na frente com um pênalti. Depois, pouco tempo depois do gol do Avaí, o juiz marcou um pênalti a favor do São Paulo, em um toque de mão da defesa do time catarinense. Sempre ele, o cara do São Paulo, Hernanes, foi lá, assumiu a responsabilidade, pegou a bola e fez o empate do São Paulo. Depois o São Paulo até melhorou no jogo, teve outras oportunidades, até com o próprio Hernanes, poderia ter saído de Santa Catarina com a vitória, mas foi apenas 1 pontinho. Este empate que colocou o São Paulo novamente na zona do rebaixamento. É isso mesmo. O São Paulo está em um sai e entra da zona de rebaixamento danado, viu, Marcelo? É incrível como o São Paulo não consegue emplacar resultados positivos. E isso dá neste resultado, né? Zona do rebaixamento, e tudo me diz que essa briga contra o rebaixamento vai até o final do Campeonato Brasileiro, viu, Marcelo? Sem dúvida nenhuma, o técnico Dorival Júnior vai ter muito trabalho e eu acredito que o São Paulo não caia, até porque no papel, pelo menos, o time do São Paulo é muito melhor do que muitos que estão brigando ali contra a zona do rebaixamento. Mas quando a fase é ruim, tudo dá errado. E deu para ver ontem no jogo contra o Avaí. O goleiro do Avaí catou muito e não deixou o São Paulo sair com os 3 pontos de lá. O São Paulo saiu da zona do rebaixamento, entrou na zona do rebaixamento novamente porque a Chapecoense venceu. E venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque. É isso mesmo. A fase do Palmeiras é uma das piores neste ano, se não for a pior, sem dúvida nenhuma, viu, Marcelo? Depois da eliminação da Libertadores da América para o Barcelona de Guayaquil, agora, o Verdão enfrentou a Chapecoense no Allianz Parque com pouco público, 15 mil pessoas apenas foram ver Palmeiras e Chapecoense, Chapecoense e Palmeiras neste domingo às 7 horas da noite, um domingo chuvoso na cidade de São Paulo, e viu a Chapecoense vencer o jogo por 2-0. Isso mesmo, Palmeiras jogou muito mal, teve pouquíssimas oportunidades de gol e perdeu o jogo. E por isso o Palmeiras se distanciou ali dos primeiros colocados, né? Continua na 4ª colocação, mas está bem complicado a vida do Palmeiras. Ainda pior, a torcida, principalmente a torcida organizada, ontem não perdoou nada, xingou todo mundo, chamou o time de sem vergonha e a fase está muito ruim. Logo após o jogo, algumas informações falavam que a diretoria estava reunida para definir o futuro do técnico Cuca, que está sim balançando no cargo, mas foi definido que Cuca continua no comando palmeirense. Até quando?
Não sabemos. Vamos saber as cenas dos próximos capítulos. A única certeza é que o Palmeiras está muito mal e no Campeonato Brasileiro. Se não conseguir pelo menos a vaga para a Libertadores, sem dúvida é um fiasco total, viu, Marcelo? E tivemos uma grande novidade nesta rodada. Depois de 34 jogos, muitos meses de invencibilidade, o Corinthians perdeu. É isso mesmo, a grande novidade é essa. E na Arena Corinthians, o que não acontecia desde o Campeonato Paulista. A derrota foi para o Vitória da Bahia, 1-0 para o Vitória. O Corinthians não jogou bem, jogou mal. Teve sim algumas oportunidades, mas o Vitória foi mais eficiente. Chegou uma vez, fez o gol e depois, com seu sistema defensivo, conseguiu neutralizar ali as chances do Corinthians e evitou que o Timão abrisse mais pontos, né? Até porque nessa rodada foi um fiasco, né? A gente viu aí que os 4 clubes de São Paulo não se deram bem, 2 empataram e 2 perderam, e no G4 ninguém venceu. O Corinthians perdeu para o Vitória, o Grêmio também não venceu, empatou com o Atlético Paranaense, o Santos também empatou e o Palmeiras perdeu. Então é uma rodada que os times que estão brigando pelo G4 e também para chegar ao Corinthians não venceram. Então o Corinthians, que perdeu, só deu risada, não é verdade? Mesmo perdendo, os adversários não se ajudaram. E com isso o Corinthians continua com 7 pontos de vantagem à frente do Grêmio, com um jogo a menos. O Corinthians nessa quarta-feira vai jogar contra a Chapecoense, os outros não vão jogar o Campeonato Brasileiro, esse jogo que era da primeira rodada do segundo turno. Se o Corinthians vencer, abre 10 pontos de diferença para o segundo colocado, a distância é muito grande, tá certo? Marcelo Evangelista, trazendo aqui para as notícias da região. Quem está numa boa fase, que não perde e que não tem jeito é o São Caetano, um azulão. Para alegria do nosso cinegrafista PH, o São Caetano venceu mais uma no estádio Anacleto Campanella, 5-1 para cima da Portuguesa Santista. Continua firme e forte na liderança do grupo 3 da Copa Paulista. Este foi o segundo jogo do retorno da Copa Paulista e o São Caetano aí está nadando de braçadas, praticamente classificado para o mata-mata da Copa Paulista. Tá certo? Marcelo Evangelista, essas são as notícias do esporte regional e também nacional. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau! Valeu, Luan, obrigado, bom trabalho, bom começo de semana. E agora, a gente já começa então a previsão do tempo para a semana. Paloma Carlos já começou preparando, vendo tudo, como está o tempo, velocidade do vento, temperatura e também até a umidade do ar. Paloma, atualiza a gente com o tempo, boa tarde para você. Vai melhorar hoje ou continua chovendo? Boa tarde, Marcelo. O tempo não deve melhorar tão cedo. E o motivo disso é uma frente fria que chegou ontem aqui no estado de São Paulo. A previsão é de que pelo menos até quarta-feira o tempo continue assim, bem frio e chuvoso. A previsão para esta segunda-feira aqui em São Caetano do Sul é de que a temperatura máxima não passe da casa dos 13 graus e a mínima da casa dos 12. Durante todo o dia deve continuar chovendo e a umidade relativa do ar vai ficar boa. Hoje ela fica na casa dos 83%. Eu volto com você, Marcelo. Valeu, Paloma! Então a gente continua segunda-feira com frio e com chuva aí, de acordo com a Paloma. Bom, e o seu SCS TV Meio Dia de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Espera um pouquinho, estão me avisando aqui que hoje tem o SCS TV Esporte às 3 da tarde aqui na SCS TV. Agora sim. E o seu jornal de hoje termina aqui. Obrigado pelo carinho, um ótimo começo de semana para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!